Livro de Salmos, capítulo 106, versículos 13, 14 e 15, começando no 13, diz assim: Porém cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. E vamos orar. Senhor nosso Deus e grandioso Pai, Deus santo e bendito, nós estamos agradecidos ao Senhor pela palavra do Senhor que temos em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada, e pela pregação da mesma, e por habitarmos também em um país que se prega com liberdade. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Roberto, o Senhor use mais uma vez ele, de forma que ele possa nos trazer a mensagem de forma clara e sucinta, que todos nós possamos estar atentos a ouvir com fé, para que possamos sair daqui nessa noite edificados espiritualmente. Fazemos esses pedidos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar-nos esta noite e vamos manter nossas Bíblias ao texto que acabamos de ler. E eu quero hoje trazer uma mensagem sobre o seguinte tema: memória curta e magreza de alma. Memória curta e magreza de alma. Bem, como eu estava dizendo, há muitas coisas que podem prejudicar a vida cristã. Uma delas, nós vamos ver isso hoje, é a memória curta. A memória curta. Existem vários avisos na Bíblia em relação à memória curta. Uma delas, eu vou ler para você aqui, em Deuteronômio capítulo 6, e versículo 10. Se você não está lá, pode ouvir, eu vou ler aqui, mas Deuteronômio 6, versículo 10, traz um desses avisos. O versículo 10 fala assim: Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares, guarda-te. Cuidado, guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é um dos muitos avisos que trata da memória curta. Não te esqueças, especialmente aqui, quando estamos na bonança. Quando a gente está na necessidade, quando estamos no aperreio, quando estamos com alguma coisa que está comendo o nosso juízo, alguma aflição, alguma coisa que nos preocupa, a gente rapidinho se lembra de ir para Deus. A gente corre para Deus, cai de joelho, pede a Deus, implora a Deus, busca a Deus, aguarda em Deus. Mas quando a coisa está boa, aqui por exemplo, o povo, Deus falou assim: olha, quando vocês chegarem na terra prometida, vocês tiverem casas, vocês não construíram, mas eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma cidade cheia de casa, cheia de plantação, cheia de alimentos, cheia de um monte de coisa. Quando vocês chegarem lá, tiver todo mundo barriga cheia, uma casa boa, todo mundo feliz da vida, guarda-te, cuidado, para não esquecer de Deus. Temos que ter muito cuidado com isso. Nessas horas nós esquecemos de muita coisa muito rápido. Quando passa o problema, Deus fica aquela coisa distante, aquele ser distante, e a gente vai se ver só no próximo problema, no próximo aperreio, no próximo aflição. Até lá a gente esquece da bonança. Existe uma série de eventos que termina em magreza de alma. Essa série de eventos ela é desencadeada, como se fosse um efeito dominó, pela memória curta. A memória curta desencadeia essa sequência de eventos que vai terminar com magreza de alma. Eu vou explicar o que é isso. Não é bom. Magreza de alma não é bom. Está aí, pastor, precisamos perder uns quilinhos, ficar magro. Não é essa magreza que estamos falando. Magreza de alma é bem diferente. Você não quer magreza de alma. E vamos ver então, primeiramente, essa sequência, memória curta, no versículo 13. Porém cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. A memória curta, ela gera uma série de coisas desagradáveis na vida da gente. E se você tem memória curta, você pode escrever que eu assino embaixo: você, mais cedo ou mais tarde, vai começar a colher essas coisas aqui. Deuteronômio 8, versículo 19. Nós lemos Deuteronômio 6, eu vou ler agora Deuteronômio 8. Tá?
quiser acompanhar comigo, Deuteronômio 8, versículo 19, fala assim: será porém que, Deus falando, se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, ou seja, se de qualquer modo, por qualquer motivo, seja lá porque for, eu não quero desculpas. Não adianta, porque, não adianta. Eu estava ocupado, não interessa. Eu fiquei velho gaga, não interessa. Porque, não interessa. Aqui está dizendo, será porém que, se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, porque se você se esquecer de Deus, você vai automaticamente começar a servir e a ouvir outros deuses. E sabe qual é o maior Deus que as pessoas começam a ouvir? A si mesmo. Nós nos tornamos os nossos próprios deuses. A gente decide o que é certo, o que é errado. A gente decide o que vai fazer, o que não vai fazer. A gente decide o que é, o que não é. Nós nos tornamos nossos próprios deuses. E quando não, nós buscamos deuses que concordam conosco. Nós buscamos deuses que vão concordar com o que eu quero, com a direção que eu estou indo. E te inclinares perante eles. Hoje eu testifico contra vós que certamente perecerei. Deus falou: se você fizer isso, se você esquecer de mim e começar a seguir outros deuses, vocês vão perecer. Perecer vocês vão ser acabados. Aí continua no versículo 20. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós. Deus havia destruído as nações antes do povo entrar na terra. Ele falou: você viu que eu destruí as nações? Pois eu farei a mesma coisa com vocês. Você esquecer de mim, começar a servir outros deuses, a mesma coisa que eu fiz com os ímpios, eu vou fazer com vocês. Continua. Assim vós perecereis, porquanto não quereis obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Então veja, memória curta traz o quê? Destruição. Memória curta traz destruição. Então não esqueça, não tem memória curta. Segunda coisa, Deuteronômio capítulo 8, mais uma vez, e versículo 11. Nós lemos o versículo 19 e 20, vamos ler o 11. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus. Note que fala guarda-te. Esse guarda-te tenha cuidado. É um aviso. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Como é que você pode deixar de guardar, de lembrar de Deus? Não obedecendo Ele. Ele está falando aqui, guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os mandamentos. Quando você deixa de obedecer a Deus, você está de fato se esquecendo dele. Desobediência. Salmo 50, versículo 22. Ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Sabe quem falou isso? Deus. Deus falou: vou fazer você em pedaços, vou acabar com você. Nossa, mas Deus... Gente, eu estou lendo na Bíblia. Todo mundo pensa que Deus é aquele Deus de paciência, e Ele é. Aquele Deus de amor, e Ele é. Aquele Deus de misericórdia, e Ele é. Mas Deus também é um Deus de justiça, e Deus também é um Deus que não deixa não faz o inocente culpado, nem o culpado inocente. Então Ele é um Deus que vai sim cumprir sua palavra. Então não se esqueça dele. Tem destruição. Deus fala que vai fazer em pedaços sem ter quem os livre, ou seja, não tem saída, ninguém vai livrar. Não adianta correr para a mamãe, correr para a delegacia, correr para o hospital, não adianta. Ninguém, quando Deus te pega, ninguém te livra. Pastor, o que eu faço? Não esqueça de Deus, não tem memória curta. O que mais esquecer de Deus faz? Ele causa sofrimento. Jeremias 3 e versículo 21. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel. Por quê? Continua. Porquanto perverteram seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Eles se esqueceram do Senhor seu Deus. Eles se esqueceram do Senhor seu Deus. Resultado, ouvia-se uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel. Quando você e eu, nós nos esquecemos de Deus, vem sofrimento, pranto e súplica.
pranto e súplica. Não esqueça de Deus. O que mais tem para aqueles que se esquecem de Deus? Isaías 51, versículo 13. E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir, pois onde está o furor do que te atribulava? Vocês viram que aqui? E te esqueces do Senhor que te criou, e temes continuamente. Quando a gente se esquece de Deus, nós temos temor contínuo. Temor de quê? Aqui fala do angustiador. Quando nós esquecemos de Deus, nós não temos a paz que vem de Deus. Quando nós nos esquecemos de Deus, a gente vive e andamos assim, olhando para o outro lado, sempre esperando algo acontecer. Sempre esperando a mão de Deus cair sobre nós. Por quê? Esquecemos de Deus. Estamos em temor continuamente. Fala aqui, te esqueces do Senhor e temes continuamente. Temor. Você tem medo da própria sombra. Você tem medo de perder emprego, tem medo de não passar na prova, tem medo de não passar no concurso, tem medo tem medo de tudo. Por quê? Porque você sabe que você não pode contar com Deus. Por quê? Porque você se esqueceu dele. Você não está obedecendo. Você não está o seguindo, você está seguindo outros deuses. E como diz, outros deuses podem muito bem ser você mesmo. Você faz o que você quer. Você faz o que você deseja. Você faz o que você acha melhor. Quando isso acontece, você sabe que você não pode contar com Deus. E você vive em temor contínuo. O que mais? Não só afeta a mim e a você, mas afeta também a nossa descendência. Olha o que fala aqui em Deuteronômio 4 e versículo 9. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças. Que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem no teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Quando você se esquece de Deus, o que vai acontecer é que os seus filhos provavelmente vão se esquecer de Deus. Quando você se esquece de Deus, os seus filhos se esquecem de Deus, e tudo aquilo que recai sobre você vai recair sobre eles. Por quê? Porque eles se esqueceram de Deus. Pais e mães, e futuros pais e futuras mães, esse papel é com você. Eu não sou pai dos seus filhos, das suas filhas. Eu sou o pastor. Eu não tenho autoridade ou jurisprudência na vida do filho de ninguém. E nem na vida de ninguém. Nem na sua vida e muito menos na vida dos seus filhos. Não venha trazer o seu filho ou sua filha para mim para eu dar um jeito. Porque eu posso dar um jeito, mas vai ser um jeito que talvez eu vou parar na cadeia. Eu não tenho autoridade de disciplinar. Eu não tenho autoridade de aplicar consequências no seu filho. Então não traga ele para mim para eu consertar os seus filhos. Agora, você tem perante Deus, você pai, você mãe, você é responsável de demonstrar e instilar o temor de Deus na vida do seu filho, da sua filha, e eu no meu filho, na minha filha. Mas não é só você que vai ser afetado, não. Não tenha memória curta. Memória curta tem consequências sérias, como nós vemos aqui. Ela desencadeia uma série de eventos que começa com memória curta, aí vai para o segundo passo. O segundo passo dessa série de eventos a gente encontra no versículo 14. No versículo 13 a gente vê: porém cedo se esqueceram tuas obras, não esperaram o seu conselho. Aí versículo 14 começa: mas deixaram-se levar à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Então a primeira coisa é memória curta. Desencadeia o primeiro passo, que é o que? Cobiça. Cobiça. O que é cobiça? Cobiça é quando nós queremos e buscamos algo que Deus não quer para nós. Eu quero alguma coisa, mas não é o que Deus quer para mim. Essa coisa não precisa necessariamente ser algo errado e pecaminoso. Aqui no caso, no versículo 14, por incrível que pareça, sabe como é uma das formas que eles tentaram Deus no deserto? Sabe qual foi o grande pecado deles? Eles queriam comer pepinos, alhos, cebolas e peixe. Pastor, o que há de errado em comer um peixe com uma salada? Nada de errado com isso. Nada de pecado com isso. Eles podiam comer peixe. O problema é que eles estavam no meio do
Deserto. No meio do deserto é difícil você encontrar peixe, e alho, e cebola. Deus estava dando maná, Deus estava dando água, Deus estava dando codorna, Deus não estava deixando eles passar fome, mas eles estavam revoltados, estavam cobiçando algo que não era aquilo que Deus queria para eles naquele momento. Peixe? Não tem peixe, tem codorna. Eu quero peixe. Senão, vou ficar de biquinho. Deus falou, primeira vez, Deus mandou codorna e junto mandou um monte de morte, um monte de gente morreu. Vocês querem codorna? Eu vou dar codorna e uma praga também, para vocês aprenderem. Nossa, pastor, Deus faz isso? Está na Bíblia. Eles tentaram Deus. Não tente Deus, você e eu sempre vamos perder. Tá? Não tente Deus. Aqui a cobiça eles queriam algo. Então, quando você quer alguma coisa, e pode ser algo pecaminoso, talvez não. Mas a cobiça, quando você quer alguma coisa que Deus não tem para você. E sempre que cobiçamos, nós nos colocamos numa posição de tentar Deus. Tentar como? Deus fala não, você vem e fala sim. Já viu os pivetes, criança? Você fala não, aí ela olha para sua cara e fala sim. Não mexa nisso. A pessoa vai e mexe nisso. Fique aí. Não fico. Tem criança que você fala, bom, eu quero que ele fique, então eu vou mandar ele sair. Sai daí. Não saio. Beleza. Sabe o que é isso? É tentar Deus. Deus fala não, você fala sim. Deus fala é por aqui, você fala eu vou por ali. Deus fala fique, você fala não, eu vou. E tentar a Deus. Lembra Jonas? Deus veio para Jonas e falou, Jonas, vá para Nínive. Vou nada para Nínive. Vou para Jope, pegar um barco, vou mandar para o outro lado. Diga uma coisa, quem acabou indo para Nínive? Jonas. Adiantou ele tentar Deus? Não. Gente, a cobiça leva a tentar a Deus. Deus queria que Jonas fosse para um canto, ele falou, não vou para outro. Ele acabou indo, nesse caso. Mas olha o preço, olha o que ele precisou passar. Seria melhor ele ter obedecido. Quando esquecemos de Deus, esquecemos o que Deus já tem feito em nossas vidas, nós esquecemos também de esperar e aguardar nele. Versículo 13 fala, cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Em vez de se lembrarem do que Deus tem feito, em vez de se lembrarem o que Deus já operou na vida da pessoa, a gente se esquece disso e a gente também não aguarda mais em Deus. A gente faz do nosso jeito. Eu não vou aguardar em Deus, eu vou fazer o que eu quero fazer, do meu modo, da minha maneira. O próximo passo é a cobiça, é querer o que Deus não quer para você. Isso sempre leva à posição de tentar a Deus, e isso entristece Deus. Quando nós tentamos Deus, quando nós provocamos Deus, isso entristece Deus. Lá no Salmo 78, versículo 40, diz assim, quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão. Entristeceram Deus. Essa solidão aqui está falando do deserto. Eles tentaram Deus no deserto e entristeceram Deus no deserto. Por quê? Porque tentaram a Deus. Você não quer Deus triste com você. A Bíblia fala que nós não devemos entristecer quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem? Deus. Deus. Quando você tenta Deus, você entristece Deus, você entristece o Espírito Santo que lhe cela. E quando o Espírito Santo está triste, a voz dele é bem baixinha. A influência dele na sua vida é bem mínima. Por quê? Porque ele está triste. Por isso que fala em 1 Tessalonicenses, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E tentando-o, provocando-o, nós estamos entristecendo-o. Então não conte com o ministério. Ah, pastor, não tenho mais alegria. Por que será que você não tem alegria? É porque o Espírito Santo que habita em vós está triste, porque você o entristeceu, porque você o provocou, o tentou. Se ele está triste e ele habita em vós, você está triste. Aí que está o problema. Quando você tem alguém que se diz crente, que está tentando, pecando, entristecendo o Espírito Santo, e está com um sorriso desse tamanho na boca,
feliz, happy da vida. Rebelde, desobediente, claramente entristecendo Deus, mas ele está feliz que uma coisa só. Está feliz, pulando de alegria. Alguma coisa está errada. Porque se o Espírito Santo está em você, se você é salvo, se você é crente, e você está fazendo coisas dignas de provocar e entristecer o Espírito Santo, então você também deve estar triste. E se você não está de fato triste, você faça a matemática e me diga se o Espírito Santo está em você ou não. Porque se ele não estiver, então você não é salvo. O crente pode pecar? Pode. O crente capaz de pecar? É. Mas ele fica entristecido. O crente que peca e solta rojão, o crente que peca e bota no Facebook, o crente que pega e sai fazendo propaganda do pecado, o crente que peca e sai sorrindo, feliz da vida, que acha que é tudo alguma coisa está faltando. Alguma coisa está faltando. Cuidado. A cobiça é tentar Deus e duvidar dele e da capacidade dele. Salmo 78, versículo 17. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, Deus, provocando ao Altíssimo na solidão, e tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite, e falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Aqueles estavam tentando Deus como? Duvidando. Eles disseram: Deus é capaz de nos alimentar aqui nesse fim de mundo. Deus é capaz disso. Estavam reclamando. Ei, Moisés, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para a escravidão. Lá tem peixe, lá tem pepino, tem alho, lá tem um rio, a gente vai morrer de fome, de sede nesse fim de mundo. Vamos voltar. É isso que está falando aqui, Salmo 78, 17 em diante. E disseram: por acaso Deus vai nos alimentar? Deus por acaso é capaz de preparar-nos uma mesa no deserto? Por 40 anos eles comeram todos os dias. Tinha água, tinha maná, tinha codorna. Sim, Deus é capaz. Quando você começa a duvidar da capacidade de Deus, você está o tentando, e você vai começar a fazer as coisas do seu jeito, porque afinal de contas Deus é incapaz. Deus não tem como fornecer uma mesa no deserto. Então vamos voltar para o Egito, vamos regredir, vamos nos desviar. Você duvida do que Deus é capaz de fazer? A minha Bíblia fala que o meu Deus é capaz de tudo. Nada é impossível para Ele. Ele é todo poderoso. Agora, quando a gente se esquece de Deus, o segundo passo, a gente começa a cobiça, a gente começa a tentar, a gente começa a duvidar de Deus, a gente começa a provar e provocar Deus. Versículo 15 nos leva à última parte nessa sequência. Primeiro, memória curta. Segundo, cobiça. Terceira coisa, magreza de alma. Versículo 15. E ele, Deus, lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. Magreza às suas almas. Memória curta leva a cobiça, cobiça leva a tentar a Deus leva você a fazer as coisas do seu jeito, como você quer, e Deus respeita as nossas escolhas. Note aqui que fala: ele lhes cumpriu o seu desejo. Deus cumpriu o desejo deles. Deus cumpriu. Momento algum Deus falou não. Deus cumpriu o desejo deles. Deus deu o desejo deles. Deus permitiu o desejo deles. Está aqui. E ele, Deus, lhes cumpriu o seu desejo. Deus não vai impedir você e eu de fazer o que a gente quer fazer. Mas tem uma coisa: as consequências você vai ter que arcar com elas. Quer não obedecer a Deus? Não tem problema, Deus vai permitir você desobedecê-lo. Agora, forrou a cama? Deite. Forrou a cama? Deite. Ajoelhou? Reze. Está na chuva? Vai se molhar. Deus não impede. Deus respeita. É isso que você quer? Tudo bem. Quer criar seu filho assim? Quer não ler a Bíblia? Quer ignorar a palavra de Deus?
Quer trapacear? Quer roubar? Quer enganar? Quer? Faça. Quer fazer? Faça. É errado. Mas se você quiser fazer, agora não reclame mais tarde. Não reclame. Interessante aqui Moisés. Moisés foi o único homem na Bíblia que foi chamado amigo de Deus. Grande, grande homem de Deus. Moisés. Moisés foi submetido à mesma coisa. E se Moisés foi submetido a isso, quanto mais eu e você. Olha o que fala Números 27. Eu vou ler aqui Números 27. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. Aqui passaram 40 anos no deserto, estavam prestes a entrar na terra prometida. Deus falou: Moisés, sobe aqui nesse monte que eu quero que você veja a terra prometida. Você vai ver a terra prometida. 13. E tendo-a visto, Deus continuou, e tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Aqui ele falou: suba para ver a terra que depois você vai morrer. Recolhido ao seu povo, quer dizer, você vai morrer, você vai para o além. 14, ele vai explicar o porquê. Porquanto, Moisés, você passou 40 anos liderando o povo, você atravessou e deu voltas no deserto. Quando chegou na porta da terra prometida, você vai subir nesse monte, você vai ver a terra e vai morrer. Moisés nunca entrou na terra prometida. Sabia disso? Moisés nunca colocou um pé na terra prometida. E no versículo 14 vai explicar, Deus vai explicar. Por quê? Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado, e de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Deixa eu explicar o que aconteceu aqui. No deserto de Zim houve uma ocasião em que o povo se rebelou mais uma vez contra Deus, e Deus chamou Moisés e falou: Moisés, fale a pedra, e a pedra vai jorrar água. O povo está reclamando que não tem água, pois fale a pedra. Só que em vez de falar a pedra, Moisés pegou o seu cajado e ele bateu na pedra. Aí você fala: pastor, peraí, qual o problema? Não, o problema são alguns. Número 1, Deus mandou ele falar, Deus mandou ele bater. Sim, pastor, mas e daí? Daí que a quem muito é dado, muito será cobrado. Gente, Moisés, ele passou tempo com Deus, ao ponto que quando ele desceu do monte, ele teve que botar um véu, porque ele estava brilhando, irradiando a glória de Deus. Moisés falou com Deus, Deus falou com ele. Moisés recebeu da mão de Deus, do dedo de Deus, as tábuas com os 10 mandamentos. Gente, ninguém teve tanto acesso a Deus quanto Moisés. E aquela pedra, e Moisés sabia disso, representava Cristo. E quando ele bateu naquela pedra a primeira vez, representava Cristo sendo machucado, morto, para salvar. E as águas que saíram da pedra salvaram o povo. Essa era a simbologia. O que ele fez? Ele bateu na pedra a segunda vez. O resultado foi que aqui, Deus falou: ó Moisés, suba no monte, veja a terra. Só morrer. Eu vou lhe enterrar aqui no monte. Porquanto você fez isso. Deus não impediu Moisés. Você acha que Deus não poderia, quando Moisés levantou o cajado para bater na pedra, Deus poderia mandar um anjo lá e segurar o cajado? Moisés ia... Deus não poderia ter tirado a pedra do lugar? Deus não fez nada. Por quê? Porque Deus já havia falado: fale a pedra. Você bateu, você desobedeceu, você escolheu. No mínimo Moisés havia o quê? Esquecido da primeira vez. E quando a gente esquece de Deus, a gente acaba fazendo bobagem. Você imagina a magreza de alma que Moisés sentiu? 40 anos vagando nesse deserto, liderando esse povo rebelde, dando dor de cabeça, trabalho. Aí agora, quando chegamos na terra prometida, que a gente vai entrar, eu só vou ver de longe. Exatamente. Aqui está dizendo: e ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. Deus deixou Moisés bater na pedra.
a sua magreza de alma. Deus vai permitir que você faça o que você quer. Deus não vai impedir você. Deus não vai impedir você. Eu já vi pessoas que diziam assim: bom, tudo bem, eu pequei, mas por que Deus permitiu que eu pecasse? Por que Deus não me impediu? Gente, Deus não trabalha assim. Deus, olha, eu vou assaltar um banco, viu? Se não for a tua vontade, me impeça. Faz o seguinte, fale comigo que eu vou lá e dou um jeito em você. Mas Deus não trabalha assim. Deus fala: eu já disse, não furtarás. Não, eu já não precisa consultar Deus. Deus, eu vou deixar a minha esposa, me impeça. Eu já falei que o marido não deixa a mulher, nem a mulher deixa o marido. Não tem, eu já falei. Não tem que ficar agora perguntando a Deus, pedindo para Deus impedir. Você quer fazer o que você quer fazer? Você esqueceu de Deus? Quer provocar Deus? Você vai assaltar o seu banco, não tem problema. Acabe com o seu casamento, não tem problema. Faça o que você quiser fazer, não tem problema. Ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. Deus pode até permitir que você consiga o que você quer. Deus pode até cumprir, responder o seu desejo, mas vai vir junto magreza de alma. Você vai conseguir o que você tanto almeja, mas junto com o seu desejo, junto com a sua cobiça satisfeita, vai vir um vazio, uma insatisfação que não é preenchido. Junto vai vir uma sensação de oco, apesar de conseguir por fora o que você tanto quis. Por dentro vai estar vazio. Você vai dizer: valeu a pena? Eu menti, roubei, enganei, trapaceei, traí, consegui! Mas por dentro vai estar uma magreza de alma. Eu quero dizer aqui, olha, mas enviou magreza às suas almas. Sabe, tem gente que consegue o que quer através de torpeza, através do pecado, através da cobiça. Consegue. Mas junto vai vir uma insatisfação. Por isso, gente, que o pecado nunca satisfaz. A gente está conversando hoje de manhã, no culto da manhã. Você já viu um bandido que se aposenta? Não. Ou ele é morto, ou preso. Porque ele não para. Sabe por quê? Magreza de alma. Magreza de alma nunca satisfaz. Já viu algum alcoólatra ou viciado que larga o vício assim? Sabe por quê? Magreza de alma, ele vicia, não satisfaz. Você pode tomar todas, não satisfaz. Amanhã você vai querer mais. O drogado pode injetar, fumar, cheirar. Amanhã ele quer mais. Por quê? Magreza de alma. Não preenche, não satisfaz. Pessoas que divorciam, casam de novo. Eu vou dar estatísticas aqui. Hoje em dia os casamentos, mais de 50%, 60% das pessoas que casam, divorciam ou separam. Dentro e fora das igrejas, pra você ter uma ideia. Dos que casam de novo, o número que se divorciam sobe para 80%. E dos que casam por 3 vezes, sobe para 90%. Vocês estão entendendo? O problema é outro. É uma magreza de espírito. Magreza de espírito. Não resolve. Se você entrar pela vereda de se esquecer de Deus, você entrar na vereda de cobiçar o que Deus não quer para você, de você começar a tentar e provocar Deus, entristecer Deus, você vai começar então a ter magreza de alma. E o triste, em vez de a pessoa perceber que a magreza de alma é fruto de se esquecer de Deus, é fruto de provocar Deus, aí ele se esquece mais de Deus, provoca mais a Deus, e se afasta mais a Deus, e tem mais magreza de alma. Quando a solução, ao invés de esquecer Deus,
Se lembrar de Deus. Ao invés de provocar e tentar Deus e entristecê-lo, é você começar a agradar a Deus. A solução é essa para a magreza de alma. É aí que você vai ter o gozo do Senhor, é aí que você vai ter satisfação, aí você vai ter alegria e júbilo de Deus. Jesus falou, vai ter uma fonte de água que borbulha constantemente. Mas não. Pessoas que começam esquecendo de Deus, tentando, provocando, entristecendo Deus, magreza de alma, eles continuam se esquecendo mais de Deus, cobiçando Deus, provocando Deus, entristecendo Deus, se afastando mais de Deus, que traz mais e mais e mais e mais magreza de alma. Triste. Tudo começou com o quê? Se esqueceu de Deus. Por isso que eu li todos os avisos, eu li só alguns, há muitos. Guarda-te. Guarda-te que não esqueças do Senhor teu Deus. Guarda-te. Porque memória curta desencadeia uma sequência de eventos. Tudo começa com memória curta. Deuteronômio 8,14. Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Sabe que isso aqui, eleva o teu coração, é orgulho. Orgulho. Orgulho é causa e efeito de memória curta. Deuteronômio 8,17. E diga no teu coração, a minha força e a minha fortaleza de mão me adquiriu este poder. E eu já vi muita gente que foi abençoado por Deus. Deus lhe proporcionou muitas bênçãos. Eles têm a audácia de falar isso daqui. A minha força e a minha fortaleza da minha mão. Eles dizem, tudo que eu tenho, que Deus, coisa nenhuma. Fui eu. Foi a minha força, foi a minha inteligência, foi a minha habilidade. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Sabe que as pessoas que falam isso têm? Magreza de alma. Por fora podem ter um monte de coisa. Por fora podem estar cheios de coisa. Mas junto vem a magreza de alma. Magreza de alma. Se tem um carro, eles querem 2, não sossegam até ter 2. Tem 2, agora querem 3. E tem 3, agora querem 4. Magreza de alma. Nunca estarão satisfeitos. Nunca. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Quem entra por essa vereda pode até conseguir tudo o que sempre quis. Mas junto vai vir a magreza de alma. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra.